Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo hoje, vamos colorir mais uma página desse livro, Bobbie Goods. Eu tô aí selecionando a página, eu escolhi essa página aí, uma página do Bobbie Goods aí na natureza. E vamos escolher as cores, gente. Esse é o grande momento, né? Quando a gente começa a pintura e a gente quer selecionar as cores para usar. Eu uso cores bem aleatórias de acordo com o que eu tô vendo mesmo, entendeu? De acordo com a imagem, com a natureza, verde, azul. Eu tô querendo até fazer uma coisa diferente, mas por enquanto eu tenho colorido da forma mais tradicional mesmo. Dessa vez eu vou começar pelo fundo, pela casa, porque ela é o que tem mais aí informações, né? Ia demorar um pouco mais, eu comecei a pensar o que eu ia fazer na casa. Comecei pelos tijolos, com um tom de marrom. Pintei todos eles, todos os tijolinhos da frente, do lado. Eu adoro tijolos, adoro colorir tijolinhos. Os meus marrons já estão bem falhando alguns. Esse daí é o tom mais escuro, eu não uso muito. Mas geralmente marrom é uma das cores que eu mais uso em praticamente todos os desenhos. Sempre que tem árvore, sempre que tem chão, eu sempre coloco um marrom, ou casa, né? Alguma coisa assim. E aí para os tijolos eu usei 2 tons de marrom. E aí ficou esses tijolinhos, alguns mais escuros, outros mais claros. Peguei também outro tom de marrom para pintar as telhas. E aí fui fazendo os risquinhos para ficar falhado mesmo e dar a impressão de tom de madeira. E aí depois com a mesma caneta eu vou preencher e vai ficar os risquinhos da madeira. Peguei esse outro tom, que é um tom tipo um caramelo escuro, para fazer as outras telhas. Então eu vou fazer também igual os tijolos, algumas mais escuras e outras mais claras. E aí vão ficar essa impressão, né, de um tom mais claro e outro mais escuro. E aí fui colorir o outro lado ali da telha, a parte de dentro, usei esse tom de caramelo também. Depois eu peguei o marrom e fui fazendo o traço da telha. E por enquanto ficou dessa forma. Agora a gente vai preencher os espaços em branco da telha, né? Pra ficar os risquinhos, pra ficar uma coisa meio que falhada. Geralmente a caneta já falha quando a gente não passa direito, né? A caneta já fica um tom... Não falha não, ela fica manchada. Mas depois eu vou preencher esses espaços em branco com a mesma cor e depois eu vou fazer todo o traçado. E aí resolvi usar esse tom de vermelho para fazer esse arco aí da janela. Eu não sabia, gente, qual cor que eu ia usar para colorir a casa. Eu pensei em usar o vermelho, mas como eu queria a porta e a janela vermelha, eu resolvi usar esse tom de vermelho e pensar em uma outra cor que tivesse uma harmonia para colorir o fundo da casa. Sinceramente, eu gostei muito dessa porta vermelha. Já tinha visto em algumas inspirações e tinha gostado, queria usar também. E chegou a hora de preencher aí a parte da telha. Peguei a mesma caneta e fui fazendo aí os risquinhos nas partes onde estavam falhando. E agora eu acho que começou a ficar com a carinha de telha mesmo. Essas manchinhas aí que você vai passando o marcador, depois passa novamente e aí fica assim com umas falhinhas. Eu achei legal. Depois que eu finalizei de passar o marcador e preencher todos os espaços que estavam faltando, eu peguei o marcador mais escuro e fui fazendo o contorno para dar uma profundidade aí na telha. E finalizando esse telhado, eu gostei muito. Depois eu ainda passei uma caneta em gel em algumas partes, bem fraquinho, só para dar um arzinho mais, dar uma manchadinha a mais. E gostei, gente, achei legal. Me fala o que vocês acharam desse telhado. E, gente, como colorir é interessante, que você fica colorindo, você se distrai, sabe? A sua mente fica mais tranquila. Eu acho um hobby interessante, colorir, pintar, pelo menos pra mim. Não sei vocês, se vocês gostam, mas eu acho bem legal. E quando você começa, eu acho que o que eu gosto mais é quando eu começo a ver o desenho ganhando cor, né? Ele ficando colorido, e aí você olha e fala, nossa, que legal que ficou, porque cada desenho é uma criação, por mais que você use até inspiração, que você pegue alguma dica de alguém, quando você faz é diferente, porque você tem uma técnica, você tem uma caneta, então é legal quando você começa a dar vida ao desenho, né? Mesmo que você não faça desenho, você apenas color existe, não. Apenas você faça essa parte de coloração dele, né? E aí eu peguei um marcador no tom de laranja, eu pensei muito qual cor que eu queria pintar essa casa, e eu queria ela em tons quentes. Então eu já tinha usado o vermelho aí na porta, já tinha usado o marrom na telha.
E aí eu pensei em fazer ela num tom de laranja. E eu fiquei com muito medo de dar ruim nesse desenho, nessa parte da casa. Mas quando começou aí a ganhar essa vida, né, eu comecei a gostar. E eu fiz a mesma técnica que eu usei no telhado. Eu passei primeiro o marcador, esperei dar uma secada, deixei umas manchinhas claras. E depois eu peguei o mesmo marcador da mesma cor e fui preenchendo a parte branca que ficou. E aí dando uns retoquezinhos na porta e na janela. E eu quis pintar a florzinha lá de cima em um tom mais escuro, porque eu achei que ia ficar melhor, ia harmonizar mais com as cores. As janelas eu tenho pintado num tom de amarelo, que parece que tem uma luz lá dentro acesa, né? Uma coisa assim mais quente. Eu quis pintar a casinha nos tons quentes. E aí, seguindo o que eu falei, esperei secar, depois fui preenchendo a parte branca com um marcador da mesma cor, nesse tom de laranja. Eu usei um laranja assim bem forte. E aí fica tipo falhadinho, aquele aspecto assim de casa não muito nova, né? De uma pintura assim mais... como se fosse mesmo, sei lá, uma casa de madeira, uma casa mais rústica, né? Digamos assim. Essa técnica de você fazer esses risquinhos e depois passar com o mesmo marcador nos riscos onde ficaram falhando, dá esse ar de mais rústico no desenho. Eu tenho gostado de fazer assim. E aí fui colorindo a calçada da frente, né? As escadinhas. Eu pensei em usar o marrom também, porque aí fica mais harmônico com as outras cores. Também segui nessa calçada essa técnica para deixar algo mais rústico. E comecei a amar muito esse desenho, gente. Me fale o que vocês estão achando do desenho. Me fale quais as cores vocês usariam. Depois eu peguei essa parte que estava mais clara e no marcador da mesma cor das outras telhas eu fui fazendo os risquinhos para dar uma escurecida, deixar um ar mais antigo mesmo. Me falem quais cores vocês usariam nesse desenho. Sabe o que dá vontade de fazer um desenho junto com vocês escolhendo vocês me ajudando a escolher as cores. E aí depois eu peguei e fiz o contorno da casa também com o marcador marrom. Fiz aí mais forte o contorno da telha novamente, em algumas partes aí com o marcador marrom, fui passando. E gostei, sinceramente, adorei esse desenho. E aí fui terminando, né? Finalizando aí a parte da casa e já pensando como é que eu ia fazer o restante. Esse desenho tem ar livre, então quando tem ar livre, gente, eu uso muito verde. Muito, muito verde. E eu tava vendo um desenho de uma outra pessoa, que ela faz aqui pro YouTube. Ela colore muito Bobbie Goods, eu assisto quase que todos os desenhos dela, não é nem pra aprender, não é nem pra técnica ou cores ou inspirações, não, é porque eu gosto de ver ela falando, eu gosto de ver ela colorindo e eu gosto de ver o desenho se formando, né? É isso que eu tô falando, você começa a colorir e você vê o desenho se formando, na verdade, as coisas acontecendo e a cor chegando e deixando o desenho lindo. E aí eu fico acompanhando ela colorindo e ela tava falando da parte da neve, né? Aí eu não sei, gente, se essa parte aí que eu vou colocar verde, daqui a pouco eu falo. Se é neve, porque ela falou, gente, olha aqui a neve. Eu falei, gente, isso é neve? Pra mim isso era grama, pra mim isso era mato. E ela falou que era neve em alguns desenhos parecidos com esse, ela não falou desse, né, especificamente. E aí fui pintando lá atrás o morrinho, quis fazer essa técnica de pontilhismo. Essas técnicas que eu falo, gente, são técnicas de técnicas que a gente vai seguindo ao longo da vida, né? Nem que a gente aprende ou que a gente vê em outro lugar. É que a gente usa a nossa criatividade e aí é uma técnica, né? Porque às vezes a pessoa fala, vamos usar essa técnica, e a gente acha, fulano tá me ensinando isso aqui, e ele sabe colorir e é isso, mas não é isso. A questão é, você pode criar como você sempre fez quando você era criança ou quando você era adulto e pintava alguma coisa. Então eu comecei a fazer essa técnica em outros desenhos de fazer pontinhos. Eu usei um marrom e usei esse tom aí que é tipo um marrom esverdeado. Um marrom não, é tipo um nude esverdeado, um bege, eu não sei que cor é essa assim exatamente, um mostarda. E aí eu comecei a fazer o pontilhismo nessas cores, depois eu usei um verde escuro pra colorir essa parte aí que eu tô falando pra vocês, que em alguns desenhos dela ela falou que era neve. É um arbusto, assim, parecido com esse. Eu falei, gente, será que isso é neve? Eu acho que esse daí não, porque tem uns pontinhos aí que eu acho que são florzinhas, que são frutos, sei lá. É alguma coisa assim. Mas eu fiquei na dúvida, porque eu tô vendo uma pazinha na mão dele e eu tô achando, sei lá, será que isso é neve? Não sei. E aí peguei um verde mais escuro agora pra fazer o chão.
Com verde mais claro eu fiz o arbusto lá de trás, que eu creio que seja um arbusto, me falem aí o que vocês acham. E com verde escuro eu comecei a colorir o chão. E aí eu achei que ficou bem legal essa escolha de cores. Eu comecei a gostar muito de usar um verde escuro aí no chão. E aí fui fazendo aí uns tracinhos também para dar uma profundidade com ele lá no matinho que eu já tinha feito. E como eu estava falando com vocês, eu tenho usado muito verde e marrom nos desenhos. Então tem ficado muito assim, mesma cara, digamos assim. É um desenho mais sóbrio, com cores realmente que usariam nesse desenho, né? Quais as cores que você pensaria em usar nesse desenho? Não sei. Mas eu poderia ter usado, fazer uma aposta diferente aí, um desenho colorido, como eu já fiz. Os desenhos que eu fiz assim com cores diferentes, pintar, vamos lá, vamos pintar o chão de amarelo, umas coisas assim diferentes. Vamos fazer um desenho todo no mesmo, com marcadores de tons parecidos. Eu não gostei tanto, mas eu vou fazer, eu vou ousar mais nos próximos desenhos. E eu virei essa página aí, gente, porque eu tava na dúvida se eu tinha colocado o acetato na parte de trás. Eu estraguei alguns desenhos. Estraguei não, porque eu vou fazer eles coloridos e vai cobrir. Quando você cobre com marcador escuro, não aparece. Mas eu fiz isso, eu colori, esqueci de colocar o acetato. E aí manchou o desenho de trás, mas não tem problema nenhum. Não tem problema, a gente vai dar um jeito. Se vocês quiserem, eu até gravo um desenho assim. Eu tenho até medo de gravar um desenho assim, porque eu tenho medo de ficar muito ruim. Mas não tem problema, porque no final não fica ruim. No final fica legal, as cores... Depois que você joga a cor, eu acho que o universo fica colorido, fica muito melhor. Então, mesmo que não fique 100% desenho, né? Não seja aquele desenho que você amou, vai ficar legal do mesmo jeito. E aí, terminando aí a parte verde, uma parte gigante de verde. Terminei tudo e olha como é que já ficou o desenho, gente. Olha como já ficou linda. Ficou já assim, preenchido. Você já vê a luz aí no desenho, a iluminação de cores. As cores, elas trazem isso, trazem esse aconchego, a harmonia, traz iluminação, traz vida. Então, comecei a finalizar aí outro arbusto também com a mesma cor. Eu vou finalizar todos eles com a mesma cor. E aí, quando você pinta o fundo, já fica tudo, né? Você já consegue enxergar o desenho, mas nem sempre eu começo assim. Eu vejo muitos vídeos de dicas de desenho. Vejo muito não, alguns que eu vejo, né? Porque eu não tenho tempo de ficar vendo, senão não tem como produzir. Eu acho que quando você produz, se você começar a ver muita coisa, você não consegue produzir, porque só se você tiver muito tempo para isso, eu não tenho. Então eu vejo alguns vídeos e nos vídeos que eu vejo as pessoas dão dicas de colorir primeiro a parte mais, a parte maior, né? E aí fui fazendo uns pontinhos, gente, olha só, pra parecer tipo umas florzinhas assim, com o mesmo marcador que eu já tinha usado. E aí eles dão dicas de você preencher primeiro a parte de trás do desenho, as maiores, pra você começar a colorir os pequenininhos. Mas eu nem sempre faço isso, não. Pra mim não faz grande diferença, não. Fiz uma leve sombra ali em algumas partes. E aí depois esses espacinhos aí ainda ficaram brancos. Eu comecei a usar também para preencher ali as outras partes, deixar bem preenchido. E aí ficou tipo assim, né? Esses pontinhos nessa parte aí dos morrinhos. É tipo um morrinho, uma montanha lá no fundo, né? Que aí tem o sol. E aí fica essa carinha assim de aconchego. Peguei o marcador marrom para preencher aí as partezinhas da árvore. E aí depois fui fazendo aquela técnica de passar e depois passar novamente. Como eu tenho feito em quase que todas as madeiras, né? E coisas que eu quero deixar com um ar mais rústico. Não fica assim, não fica tão aparente, não. Não fica, só se você fizer, né? E várias vezes aí, esperar, contornar, deixar as partes mais escuras. E depois eu fui fazendo, eu pensei, o que eu vou usar nessas folhas? E aí eu quis fazer essa técnica nas folhas, pelo menos em algumas delas, degradê de cores. Eu tenho gostado muito de fazer isso nas folhas. É a terceira ou quarta vez que eu já faço isso e eu gostei. Então eu passo um verde mais escuro, depois eu passo um verde mais claro na pontinha. E acho que fica legal, que fica mais uma iluminação, dá uma iluminação maior. Não fiz em todas, fiz em quase que todas. Acho que só deixei uma de lado, que aí depois eu falei, eu vou colocar só a pontinha. E aí ficou bem verde esse desenho. Eu tenho usado muito verde, sorte que meus verdes ainda tem bastante, porque o azul, gente, já foi pro espaço. Meus azuis estão todos cheios de álcool. E aí você consegue colocar um álcool e consegue ainda finalizar algumas coisas, né? Porque senão, se não fosse o álcool para salvar, o que ia ser? E aí fiz aí de amarelo. Eu nem sei se eu vou manter essa parte amarela, não lembro. Eu acho que não sei se eu finalizei todo de amarelo ou se fiz alguma mudada.
E fui terminando aí as partezinhas, colocando aí a corzinha no centro. Gente, eu acelerei um pouco o vídeo, porque eu ia ficar aqui quase que 2 horas colorindo com vocês. Aí eu não fiz o vídeo na íntegra, eu fiz uns cortes no vídeo. E aí pintei o vaso ali num tomzinho também meio que de laranja. E fui fazendo o degradê das cores aí nas folhas. Me fala o que vocês estão achando desse desenho e vou pedir a curtida de vocês para quem está acompanhando até aqui. Como estava muito verde, eu falei, não vou colorir a árvore de verde, vou fazer pontilhismo e vou usar esse tom de roxo. E sinceramente eu gostei. E aí fui fazendo os pontinhos nesse tom de roxo e a árvore foi ficando tipo um pé de cerejeira, sei lá. Ficou uma árvore diferente. Depois eu joguei um verdinho também, fiz uns pontinhos de verde, gostei. E olha só, a garota do pontinho. Fui mostrar ali os meus cogumelos de pontinho. Ai, meu Deus. E aí fui fazendo todos os pontinhos na árvore. No final eu gostei. Achei que ficou legal. Ficou muito melhor assim do que colorir toda de verde. Ia ficar muito verde no desenho. E achei que esses pontinhos, tanto do fundo quanto das árvores, deixaram o desenho mais colorido. Deixou o desenho mais vibrante, mais vivo, mais iluminado. Então achei que valeu a pena depois que eu finalizei essa árvore assim. Eu gostei muito desse desenho, acho que eu vou usar essas técnicas aí em outros desenhos. E depois para preencher tudo eu peguei esse tom de lilás bem clarinho e fui preenchendo tudo, porque senão ia demorar muito, fazendo muitos pontinhos. Gostei, gente, adorei. Me falei o que vocês acharam dessa técnica aí da árvore, de fazer de uma cor diferente, né? Por isso que eu falei, às vezes é bom a gente ousar um pouco nas cores, que a gente consegue descobrir outras cores e fazer uma coisa mais colorida. E é tipo assim, a árvore dessa cor assim não ficou uma coisa totalmente diferente, né? E aí fui fazendo aí as florzinhas, fiz todas nesse tom de lilás que combinou super com a árvore. O regador também, eu fiz o coraçãozinho lilás e peguei esse cinza, fiz o regador. Usei o mesmo cinza pra botinha, quis aproveitar a mesma cor. E ficou faltando pequenas coisas. Fiz a pá também com um tom de um cinza meio que marrom. E aí peguei o marrom e fui fazendo a pazinha. Fiquei pensando como é que eu ia fazer a roupinha. A botinha eu fiz nesse tom aí de vinho, um tom meio vermelho escuro. E falei assim, ele tá de roupinha, vou fazer uma roupinha nela também. Ela porque é esse chapéuzinho, né? Esse chapéu é um chapéu de menina, então é ela. E aí fui fazendo a roupinha nela, gente. Usei minha criatividade, eu quis fazer uma roupinha. Já até tem vários desenhos que eu já quis fazer roupa e eu desisti. E aí foi a primeira vez, aí não gostei, eu apaguei e fiz de novo. E aí eu gostei da roupinha. Eu acho que ela ia ficar toda de uma cor só, não ia gostar. Poderia fazer até alguma técnica de ponto, ou poderia fazer, sei lá. Poderia fazer tipo aquelas. Tipo um dálmata nela. Não que ela seja um dálmata, que ela, eu acho que ela é uma passarinha, uma galinha, não sei. E no chapéu dela também fiz, gente, olha que legal. Eu desenhei tudo com lápis, depois eu passei essa caneta preta, fine line. E aí fui fazendo a técnica de pontinhos no chão também. Eu acho que por isso que eu curti tanto esse desenho, gente. Nossa, eu fiz várias coisas diferentes nele. Eu fiz os pontinhos no chão, fiz a árvore de pontinhos, o fundo tem pontinhos, fiz a roupinha, o chapéuzinho dela. Me fala o que vocês acharam desse desenho. Eu gostei muito. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que usar minha criatividade a mais no desenho, dar uma vida a mais pra ele, né? Com essas técnicas assim. O céu, gente, eu fiz um degradê de cores de um tom amarelo mais claro, depois eu usei o laranja. Eu fiquei com medo de usar o laranja, porque eu já tinha usado na casa, mas aí eu peguei um tom um pouquinho diferente, né? E aí fiz um degradê aí de laranja, que aí ficou tipo assim, entardecer. Ficou entardecer desse céu. A casinha também ficou tipo uma tarde e ficou um clima quente, aconchegante no desenho todo. Depois eu fiz aí as nuvens com essas cores, nesse tomzinho que eu já tinha usado nas flores e um pouquinho da árvore. Então usei o lilás para fazer aí as nuvens. Usei o rosa clarinho, preenchi no meio com um tomzinho de bege. E aí depois eu passei tudo marcador branco, no final eu passei o marcador branco. O sol também ali no fundo. E aí fui colorindo o chapéuzinho dela, eu pensei que cor usar. Aí como eu já tinha usado o rosa clarinho aí na nuvem, eu pensei em usar o rosa clarinho no chapéuzinho dela. E aí fui preenchendo tudo. Fiz essas florzinhas no chapéu, ficaram bem fofas. E olha só, gente, não gravei tudo, mas olha a finalização. A roupinha dela eu fiz também num tomzinho de vermelho. Botei a mão na frente, mas não tem problema. E aí peguei o marcador branco para preencher as nuvens. Preenchi bem as nuvens de branco. Aí o contorno, para tirar o contorno preto,
E olha que desenho mais fofo que tá ficando. Fiz o solzinho ali, as ondinhas, depois eu peguei a caneta em gel branca pra fazer todos os detalhes. A roupinha dela eu fiz vermelha, a roupinha dele eu fiz azul, o chapéuzinho dele eu acho que combinou também com as ferramentas dele. Olha só os pontinhos que eu fiz bem clarinho, que eu não quis muita evidência. Eu não quis um céu com muita coisa, então eu fiz bem fraquinho. Fiz aí os pontinhos, pra você ver como a caneta branca, ela dá uma luz no desenho. E olha a roupinha mais fofa dela, gente. A única coisa que eu não gostei tanto foi o nariz, que depois... O nariz não, né? O biquinho, que eu passei o branco, não curti tanto, mas amei, sim, o desenho todo. A botinha eu fiz um tracinho branco também. Comecei a fazer uns tracinhos brancos aí na árvore, nas folhas, nas flores, no céu. Também fiz na casa um pouquinho, na telha. Fiz ali também no degrau ali que sobe a escadinha. Às vezes eu passo o dedo, porque aí não deixa tão forte, olha só. Você passa o dedo e aí não fica aquela coisa tão marcada, se você não quer um branco tão marcado. Poderia deixar branco, mas eu não quis, eu quis passar o dedo aí, fica só uma iluminação bem clara mesmo. E esse desenho foi um dos meus favoritos até agora, me fala o que vocês acharam. Eu adorei esse desenho, acho que ele ficou perfeito. Eu quero usar mais essas técnicas que eu usei nesse nos próximos desenhos. Eu acho que esse desenho é uma inspiração para mim, espero que seja uma inspiração para vocês também de colorir. E aí fui fazendo toda a técnica com a caneta branca, eu quis deixar bem gravado para vocês essa parte, para vocês verem como é que vai dando a iluminação com a caneta branca. Fiz também aí na janela, fiz ali em cima. Ficou lindo, gente. Eu sou, como é que fala? Eu sou suspeita de falar, porque quando eu gosto muito. E quando eu gosto, eu gosto muito pouco. Porque eu tenho gostado muito deles, eu não me exijo tanto nessas coisas de pintura, não. Eu sou bem tranquila. E finalizando já pra vocês, aí eu coloquei o amarelo ali no miolinho da flor. E aí fiz ali o contorno do sol, bem mais forte lá com a caneta laranja, né? Pra tirar aquela marcação escura. E esse desenho, finalizando aí o desenho pra vocês, mostrando como é que ficou lindo, como eu amei esse desenho. Para quem curtiu, não esqueça de curtir realmente o vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.